Carta do apóstolo Paulo para os crentes em Roma, capítulo 8, a partir do versículo 28. 28 a 30. Palavra de Deus, palavra inerrante, autoritativa, suficiente para a nossa salvação, para nos instruir na fé, para nos revelar quem é Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, que reina soberano sobre céus e terra e que tem um mundo de glória para aqueles que entregaram suas vidas a Ele. Romanos 8, de 28 a 30. Ouça com fé a leitura da Escritura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Até aqui a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós te damos graças por tua graça que é melhor que a vida, Senhor. Obrigado, ó Deus soberano, eterno, todo-poderoso, o Deus que tem os olhos sobre toda a terra e céus, o Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, o Deus que tem nos recriado em Cristo para a sua própria glória. Senhor, é aqui que nessa hora o teu povo se volta em oração, clamando no nome de Jesus, a instrução, a iluminação do teu Espírito Santo, para que possamos compreender aquilo que o Senhor revelou pela pena do apóstolo Paulo, lá no primeiro século, e que chega a nós com o mesmo poder hoje, ó Deus. Que o teu Espírito possa aplicar no coração da tua igreja, na medida da necessidade de cada filho teu, a verdade revelada do céu pelo Senhor, nessa palavra. Ó Deus, conforta-nos por ela, nos exorta, nos fortalece, Senhor, amadurece a nossa caminhada contigo, por meio dessa palavra. Edifica a tua igreja, ó Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o tema do capítulo 8, a gente tem visto isso aqui já, pregamos alguns sermões nesse capítulo 8 aqui já, e o tema é um só, é a obra do Espírito Santo na santificação da vida do cristão, como mais um dos frutos da justificação, desse homem e dessa mulher ter sido declarado inocente da culpa dos seus pecados diante de Deus, pela obra de Cristo Jesus. Pois bem, ele nasceu de novo, foi derramado sobre a vida dele o Espírito Santo, e agora esse Espírito tem conduzido num processo de santificação, crescimento, um processo que é um processo progressivo, é estranho, mas um processo contínuo de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. E o que Paulo falou aqui até agora nesse capítulo 8, ou aqueles que gostam mais da norma culta do português, né? Oitavo. Diz que até o 9 você usa os ordinais, a partir do 10 você usa o cardinal. Então parece que até o número 9 é primeiro, segundo, terceiro, nono. Chegou no 10 não é décimo, é 10. 11, 12. Então, fica aí, o capítulo 8 ou o capítulo 8. O que nós já vimos até agora? Paulo falou, dos versículos 1 a 8, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Depois, até o versículo 11, de 9 a 11, por quê? Porque eles são a habitação do Espírito Santo, que por fim ressuscitará gloriosamente os seus corpos. Dos versículos 12 ao 17, Paulo nos ensinou que o Espírito testifica com o nosso Espírito, de que nós somos filhos de Deus, e com Cristo nós somos herdeiros de uma herança que está reservada nos céus, para aqueles que creem em Cristo. A partir do versículo 18, Paulo começou a desenvolver o tema focando no sofrimento, em fraquezas. Por exemplo, no versículo 18, ele vai dizer que os sofrimentos do tempo presente, que a gente experimenta aqui, não podem ser comparados à glória reservada para nós em Cristo Jesus. Portanto, aguente firme em Cristo a dor. Há uma glória excelsa, muito maior do que o teu sofrimento. Dos versículos 19 a 25, ele vai dizer que, por quê? Por conta do pecado de Adão, Deus amaldiçoou a terra. Então agora, toda a criação geme e suporta angústias, esperando a revelação dos filhos de Deus na volta gloriosa de Cristo, quando tudo será restaurado.
E não só a criação geral, mas nós que temos as primícias do Espírito, ele vai dizer. Nós também sofremos, gememos aqui ainda, aguardando o quê? A restauração da nossa vida, do nosso corpo, a ressurreição do nosso corpo glorioso, a semelhança do corpo de Cristo. Isso vai acontecer agora? Não, vai acontecer na parousia, na segunda volta de Cristo. E na última pregação, versículos 26 e 27, nós vimos algo interessante. Se você não está inscrito no canal, entre lá no YouTube, Igreja Presbiteriana de Nova Granada, acesse a pregação da semana passada. Nós falamos sobre a oração eficaz do Espírito Santo. Está aí nos versículos 26 e 27. O Espírito precisa interceder por nós em nossas orações. Por quê? Porque a presença do pecado em nós nos torna fracos, fraquinhos. Muitas vezes nós temos que orar, mas nós não sabemos como orar, quando orar, o que pedir, e eu dei aqui alguns exemplos nesse sentido. E o Espírito então precisa interceder, tomar nos seus braços essas orações e com gemidos inexprimíveis, levar até o trono. E não só o Espírito, mas nós vemos na Escritura que o próprio Cristo ao lado do Pai intercede por aqueles que são seus. Percebam que a partir do versículo 18, como eu disse, Paulo ele fala agora muito sobre sofrimento, gemidos, fraqueza, debilidade do corpo, uma esperança futura no retorno de Cristo, que o cristão ainda não vê e precisa viver por ela. E por isso alguém poderia questionar, à luz de tudo isso, se valeria a pena sofrer e esperar pacientemente pela consumação dessa obra de redenção do cristão, que vai se dar lá na volta de Cristo, diante de tantas lutas aqui nessa vida. Talvez esse pensamento poderia gerar dúvidas no coração, de que em algum momento tudo poderia falhar. O que Paulo vai fazer aqui nesse texto que nós lemos? Romanos 8, de 28 a 30. Ele vai responder a essa possível objeção, dizendo que Deus, porque amou o seu povo antes da fundação do mundo, lá na eternidade, quando não existia nada, o que ele fez? Ele já preparou toda a história desse povo para uma vida de glorificação final que é certa, que não pode falhar, porque não tem por base o que eu ou você fazemos, mas tem por base a obra perfeita e consumada de cruz do seu Filho Jesus, em favor desse mesmo povo, e que, portanto, os sofrimentos experimentados por esse povo nessa vida são usados por Deus para moldar este povo à imagem do seu amado Filho Jesus. Para quê? Para que Jesus seja o primeiro de uma família de muitos irmãos na glória eterna. E daí o título desse sermão, chamados para a glória. Você sabia que você foi chamado para a glória? Esse é o teu chamado. Você foi chamado para a glória. Eu vou desenvolver isso aqui para você ver. Eu quero dividir esse texto em 3 partes, muito simples. O que Paulo fala aqui? Primeiro, a primeira parte do versículo 28. Ele vai dizer que tudo coopera para a glória final daqueles que amam a Deus. Tudo, absolutamente tudo que acontece na tua vida. Em segundo lugar, a segunda parte do versículo 28 e o versículo 29. Ele vai dizer que Deus tem um propósito na vida daqueles que o amam. Talvez você se perguntou em algum momento, qual o propósito da minha vida? Para que eu sirvo? Você vai ter a resposta nessa noite, da pena do apóstolo Paulo. E em terceiro lugar, Paulo vai dizer aqui, primeira parte do versículo 29 e versículo 30. Deus já glorificou aqueles que amou. Então vamos lá. Primeira divisão aqui está na primeira parte do versículo 28. Olha comigo de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um dos textos mais mal interpretados, irmãos. As pessoas distorcem isso aqui para defender prosperidade e por aí vai. Olha o que Paulo está dizendo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos entender o que ele está dizendo aqui? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo o bem, vírgula, e todo o sofrimento que acontece na vida dos cristãos tem um propósito de autenticar a fé em Cristo, a verdadeira fé, de fazer ela surgir e de conduzir essa vida a uma glória final. Mas peraí, ô pastor, todo sofrimento trabalha para a glória de Deus e para o bem do cristão? Como assim?
Olha que interessante. Se você olhar o outro local onde Paulo usa essa expressão, todas as coisas, está aí no versículo 37. Vai para baixo. Olha o que ele fala no versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ora, se você olhar agora aos versículos anteriores do 37, especificamente o 35 e o 36, aos quais todas as coisas se refere, você vai ver Paulo tratar justamente, sabe do que? De aflição que sobrevém na vida do cristão. Olha o que ele vai dizer nos versículos 35 e 36, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte. Está escrito aí, conforto, prosperidade, saúde financeira. Nada disso. Paulo está listando aqui uma lista de coisas ruins, aflições, sofrimentos. E ele está falando que em tudo isso aí, nós somos mais do que vencedores, porque estamos em Cristo Jesus. Pois bem, então, meus irmãos, voltando agora para o versículo 28, onde ele usa todas as coisas, é claro que dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos cristãos, é dizer que além das coisas boas, claro, porque Deus pode dar coisas boas nesse mundo para o crente, ao lado dessas, as coisas ruins, que Deus permite que nos aconteçam, também trabalham juntas com as boas obras para a glória final do eleito. Esse é o sentido do termo cooperam. Cooperam no original trabalham juntas para o bem, coisas boas e coisas ruins. Essas coisas trabalham juntas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, que bem é esse, hein? Cooperam para o bem. Que bem é esse? O bem, veja que é um adjetivo no singular. É um bem, não são bens, está escrito o bem. Será a prosperidade material tão falada hoje? Será o desfrute de uma boa vida nesse mundo sem nenhum sofrimento? Será algo bom do ponto de vista dessa vida terrena, que gera e suporta angústias até o retorno de Cristo? Será que de fato Deus transforma o mal em bem, de modo que a dor não doa, a lágrima não escorra, a doença seja um fardo leve a se suportar nessa vida? Será que é isso? Paulo está defendendo então uma espécie de estoicismo grego, onde a dor deve ser negada para você poder viver. O epicurismo e o estoicismo eram duas escolas da filosofia grega, e uma delas dizia isso: não, negue a dor, faz de conta que ela não existe, você vai viver bem. Será que é isso que ele está defendendo? Deus pega o mal e transforma em bem. Então o pai que sepulta um filho, ele pode tratar aquilo de maneira superficial? Será que é isso? Um crente que tem um diagnóstico terminal de um câncer pode relevar isso? Não é nada, Deus vai transformar num bem, eu vou esquecer isso. Será que é isso que Paulo está dizendo aqui? Claro que não. O bem aqui, irmãos, olha só, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. O bem aqui não tem nada a ver com a condição de vida que o crente enfrenta nesse mundo. Há muitos crentes sinceros que sofrem sérias privações a vida toda e nunca deixam de ser crentes. O bem aqui é o bem final que Deus tem na vida daqueles que Ele amou e que agora o amam, o obedecem e o servem. A sua igreja. Você quer ver alguns lugares aqui no contexto desse capítulo 8, onde Paulo falou desse bem? Paulo falou desse bem, por exemplo, quando no versículo 18, ele diz que o sofrimento presente não pode ser comparado ao bem final na vida daqueles que sofrem por Cristo. O bem final é a glória reservada a Ele nos céus. As aflições estão trabalhando para esse bem final. Paulo falou desse bem final também, quando disse nos versículos 21 e 23, que a criação e os próprios filhos de Deus gemem neste mundo debaixo da maldição do cosmos e da presença ainda do pecado na vida humana, mas eles estão sendo encaminhados para um bem final glorioso. Qual é? À luz dos versículos 21 e 23, a plena libertação do pecado
e da maldição sobre o cosmos no retorno de Cristo. Cristo voltará e restaurará tudo, inclusive o teu corpo que hoje sofre com doença e vai para a sepultura daqui a pouco. Ele vai ressuscitar de maneira gloriosa na volta de Cristo, um bem final, que todas essas coisas agora estão cooperando na tua vida, para que isso aconteça lá na frente. Paulo falou desse bem final também, na redenção plena do corpo, que hoje é marcado pela presença do pecado e da morte. Mas no retorno de Cristo, quando o cristão desfrutará plenamente de sua adoção como filho de Deus, ele vai herdar um corpo que jamais morrerá. Versículos 11 e 23. Então, amados, Deus usa o sofrimento na vida do crente para apurar a sua fé, para amadurecer a sua vida de santidade, para marcá-lo com as marcas de Cristo que sofreu para a redenção dele, preparando essa vida para entrar na eternidade, em uma glória nos céus, onde o seu Senhor Jesus o está aguardando. Esse é o bem final. É isso que Deus tem em vista quando Ele trabalha a vida do cristão aqui, por meio de coisas boas e permitindo a dor também muitas vezes. Ele está nos lapidando. Sabe uma pedra bruta? Você pega uma pedra bruta, ela é feia demais, não tem forma nenhuma, mas aí vem um escultor habilidoso, e ele vem, ó, tchum, 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 daqui a pouco forma uma bela estátua. Deus está fazendo isso comigo e com você. Como é que Ele faz isso? Permitindo coisas ruins também na nossa vida, não é? Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, o Filho de Deus em sua natureza humana. Precisou experimentar isso para a minha redenção e para a sua. E a gente não quer sofrer? Que glória vale mais, hein? A proposta por esse mundo ou a eternidade gloriosa nos céus? Jesus preferiu a glória dos céus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, quando olha para a cruz de Cristo e todo o seu sofrimento, olha o que ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, a alegria que é proposta para mim e para você, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Não há glória sem sofrimento. Esse negócio, vem para cá e seus problemas se acabaram, isso é piada, isso não existe, isso não é Bíblia. Segundo a Escritura, não há glória sem sofrimento. Olha para Jesus, olha para os servos do Senhor. Jesus é aquele que preferiu a glória nos céus. Agora veja, tudo isso não é para qualquer um, porque a salvação não é universal. O texto diz aqui, é para aqueles que amam a Deus. Olha aí o versículo 28. Daqueles que amam a Deus. Olha que interessante. Esse verbo, daqueles que amam, está na voz ativa. Ou seja, somos nós que amamos a Deus. Está no tempo presente. Esse povo ama a Deus agora. E está num tempo lá no grego que a gente não tem aqui. O nosso é o gerúndio, né? O gerúndio no português é cantando, sorrindo, falando. É uma ação contínua, acontecendo. Pois bem, lá no grego é esse tal de particípio. Por que esse daqueles que amam a Deus está no particípio? Porque eles vão amar a Deus até o final dos seus dias. Esses aí, eles vão caminhar amando a Deus. Que coisa maravilhosa. Esse amar a Deus é ter um grande afeto por Ele, ter respeito, cuidado, lealdade para com Deus. Então, Paulo está dizendo que o pecador, será que ele pode decidir por si mesmo amar a Deus? Ele está dizendo isso. Um pecador chega em determinado da sua vida e fala, agora eu vou deixar o mundo e vou começar a amar a Deus. Paulo está dizendo isso? Não. Porque João, em 1 João 4,19, diz assim, nós amamos a Deus, porque primeiro quem nos amou? Deus. Olha só, se todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3,23. Se o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. Se todos estão mortos em seus delitos e pecados, Efésios 2. Se não há um justo sequer que busque a Deus, antes todos se extraviaram e se fizeram inúteis, Salmo 14,3. Eu pergunto, como alguém pode amar a Deus sem antes ter sido amado por Ele? Sem antes ter sido achado por Ele, encontrado por Ele? Efésios 2, de 4 a 5.
Paulo vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha aí o sujeito agente, Deus, o que ele fez? Por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, o que ele fez? Quando nos uniu a Cristo, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sem mérito meu e teu, vocês são salvos. Deus amou o seu povo quando entregou o seu amado Filho para a redenção desse povo. E agora, sendo amado por Deus, a resposta desse povo deve ser gratidão, humildade, serviço ao Rei, nas palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Meus queridos, à luz da Bíblia, Deus ama o cristão porque ama o Filho Jesus. Ele ama toda a pessoa do Filho. O Pai ama a obra, o caráter, a obediência, a santidade, a lealdade do Filho. E por isso Deus quer ver formado nesse eleito, nesse cristão que foi amado pelo Filho em uma cruz. O Pai quer ver a imagem do seu Filho formada nele, em um processo contínuo de santificação para o seu deleite e glória. É a segunda divisão do texto, onde vamos ver que Deus tem um propósito na vida daqueles que o amam. Veja os versículos 28, segunda parte, e o 29 comigo. Olha aí. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui está a pergunta que muitos crentes fazem: qual o propósito de Deus para a minha vida? Paulo responde aqui, meus irmãos, de maneira clara. O que Deus quer comigo e com você? Deus quer formar no cristão o caráter de Cristo, os atributos dele, a pessoa dele, para que ele, Cristo, Filho de Deus, seja exaltado diante do seu povo no seu retorno glorioso. Vamos entender melhor isso aqui? Olha só, lá no dia do juízo, é como se Deus olhasse para o seu povo, um povo agora lavado pelo sangue do Cordeiro, e bradasse assim. Imagina aquela multidão de gente que ninguém pode contar. Está estabelecido o tribunal do juiz, Apocalipse 20. Deus olha para aquele povo lá, e ele vai bradar assim: eis aí um povo do meu agrado, porque feito imagem do meu amado Filho, no qual tenho todo o meu deleite, todo o meu prazer. Deus ama o seu povo porque o enxerga a partir do Filho. Deus ama o Filho, Deus igual a ele na essência. Por isso ele olha para esse povo por meio do Filho e agora pode amar esse povo. Pedro entendeu isso. Lá em 1 Pedro 1,7, Pedro escreve para uma igreja na dispersão. Estava dispersa, perseguido pelos pagãos, pelos romanos, pelos judeus. E Pedro vai dizer assim: aguentem firme todo o sofrimento, porque depois da fé de vocês provada no fogo, pela dor, pelo sofrimento, vai haver uma glória no retorno de Cristo. Ele vem em glória e vocês serão glorificados, e ele é glorificado em vocês. Olha o que ele diz, 1 Pedro 1,7: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Como é que Deus vai confirmar o valor da fé ali naquele contexto? Pelo sofrimento. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde essa fé em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Cristo será glorioso na vida do seu povo, glorificado pela sua obra no dia do juízo. E olha, isso aqui Isaías já anteviu no 8º século antes de Cristo, quando ele foi enviado para profetizar sobre o exílio ali. Primeiro do reino do norte na mão dos assírios, e depois do reino do sul na mão dos babilônios. Eu vou ler para você Isaías 53, de 10 a 12. Olha o que Isaías fala sobre a recompensa do Filho de Deus depois da sua obra redentora. Isaías 53, de 10 a 12. Eu gosto tanto dessa passagem. Olha só, ele está pensando sobre o servo sofredor, ele está apontando para Jesus que virá, e ele fala assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Moer quem? O Filho. Entregar numa cruz, fazendo-o enfermar.
Quando der ele a sua alma, Jesus, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O Filho não vai falhar na sua obra. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quem é que vai ficar satisfeito com o penoso trabalho da sua cruz? Jesus. Ele vai se deleitar vendo o povo dele ali, lavados da culpa do seu pecado, pela sua obra. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, Isaías está dizendo o seguinte: no retorno de Cristo, a glória de Cristo será exaltada no povo santo, na sua igreja, que foi reunida ao longo dos séculos, em razão do seu sacrifício expiatório em seu favor. Cristo será exaltado como aquele primeiro filho, o primogênito, que diante de outros filhos, diante de outros irmãos, porque ele é o primeiro, ele tem direito a uma parte melhor na herança do seu pai. Esse é o sentido aí do adjetivo, primogênito, nesse versículo 29. Está vendo aí? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, isso aqui não diz só de ser o primeiro entre muitos irmãos, mas de ser o irmão mais nobre que nós temos, o irmão mais velho, o mais excelente, o mais digno de receber toda a honra e glória pelos séculos dos séculos. É Jesus, o nosso irmão, que nos salvou. Esse é o plano, a intenção, o propósito de Deus para com o seu povo: chamá-los pela pregação do Evangelho ao longo do tempo, para que pela ação do Espírito Santo, a imagem, o caráter, as virtudes de Jesus Cristo sejam formados em cada vida, deleitando-se o Pai cada dia mais nesse processo de santificação, de mortificação do pecado na vida do cristão. Como o Pai sempre se deleitou, sempre se alegrou com o seu Filho Jesus, conduzindo à glória final. E isso é assim na vida da igreja, porque Deus decidiu amar esse povo na eternidade e salvá-lo no tempo. Olha, é a última divisão do texto a partir do versículo 29, primeira parte, e versículo 30. Olha comigo aí. Primeira parte do 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Agora vai para o 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos entender isso aqui é importante demais. São os elos da corrente da salvação de Deus na vida de um pecador. Meus amados, não havia nada que atraísse Deus para o seu povo, para a sua igreja. Deus, ele decidiu amar esse povo, para que a imagem do seu Filho fosse formada nesse povo, e esse povo alcançasse o céu, como seu povo remido de entre toda a raça humana pecadora, recebendo de Deus toda a glória. Olha o que a gente lê lá em Deuteronômio capítulo 7, de 6 a 8. Vamos para a lei. Deuteronômio 7, de 6 a 8. O povo estava se achando muita coisa diante de Deus. Olha o que Deus fala por meio de Moisés ao povo: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O que Deus está falando para Israel naqueles dias? E está falando para mim e para você aqui hoje, como igreja, o Israel espiritual, que Deus decidiu amar pecadores em Cristo e formar um povo para o seu agrado, para a sua glória. E essa expressão é interessante aí no texto, no versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu. Antemão conheceu. Lá no grego, a palavra é prognosco, quer dizer, Deus conheceu com antecedência.
Deus conheceu esse povo de maneira prévia, lá na eternidade, e decidiu salvá-lo. Aqui, meus irmãos, tem uma doutrina reformada que é preciosa demais. Muitas vezes é combatida, e eu até entendo, as pessoas rejeitam muito, que é a doutrina da predestinação ou da eleição. É uma doutrina reformada. Ela é difícil de aceitar, viu? Por nós pecadores, somos cheios de justiça própria e queremos salvar todo mundo. A gente fala assim, mas como que Deus escolhe um e não escolhe o outro? Que negócio é esse? Qual o critério? Sabe qual é o problema? O problema é que essa doutrina está na Bíblia. Eu sempre digo isso para as pessoas, é difícil de aceitar, mas sabe qual é o problema? Está na Bíblia. E se está na Bíblia, meu irmão, Deus revelou, e a gente precisa tentar entender. O que fala essa doutrina aqui? O que significa que Deus conheceu esse povo de antemão? Deus, na eternidade, antes da criação do mundo, não havia nada criado. O que Ele fez lá na eternidade? Ele amou, escolheu, separou determinado número de pecadores. Havia já diante dele uma raça inteira caída pelo pecado de Adão. Ele, soberanamente, segundo o seu propósito, para a sua glória, separou dessa multidão de pecadores, determinado número de pecadores, para serem salvos por Ele, para serem unidos pela fé a Cristo no tempo e no espaço, alcançando a salvação. Paulo fala isso, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Eu vou ler para você. Efésios 1, 3 e 4. Olha o que ele está dizendo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha agora. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Viu aqui? Deus o Pai nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Predestinou, elegeu, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Isso, a gente tem que entender que muitas vezes o termo que foi traduzido lá do hebraico, do Antigo Testamento para o português, ou do grego, do Novo Testamento para o português, talvez as ideias, a gente tem que saber interpretar isso, porque nem sempre as palavras correspondem na sua semântica, no seu significado exatamente. Esse é o problema dos tradutores. Eles pegam um termo lá no hebraico e não tem uma palavra no português que tem aquele sentido para você traduzir. Então eles têm que interpretar o contexto. E isso aconteceu com esse verbo conhecer na Bíblia. Está vendo aí, ó? Os que de antemão conheceu. Irmãos, conhecer na Bíblia é muito mais do que conhecimento intelectual sobre uma pessoa. Conhecer na Bíblia é amar intensamente essa vida, é se relacionar intimamente com ela. Isso significa que, quando diz aqui que Deus, na eternidade, conheceu o seu povo, ele quer dizer que Deus já se relacionou intimamente com cada pessoa que seria salva no tempo e no espaço pela obra do seu Filho. Ele amou essas pessoas, ele escolheu essas pessoas para salvá-las. E onde é que eu vejo esse relacionamento íntimo que o verbo conhecer aqui me mostra? Por exemplo, você quer ver Gênesis 4:1? Lá em Gênesis 4:1 está dizendo assim, ó: e Adão coabitou com sua mulher e eles tiveram Caim. Pois bem, a palavra coabitou, esse verbo coabitou no hebraico, em Gênesis 4:1 é o mesmo verbo para conhecer, gnosco, no grego. E é claro que coabitou ali está significando o quê? Relações íntimas de Adão com Eva. Está mostrando uma intimidade. E o Novo Testamento também traz o termo. Mateus 1,25 diz assim, ó: José, marido de Maria, não conheceu Maria até que ela desse à luz Jesus. O conhecer aí, é claro que está dizendo que José, enquanto Jesus não nasceu, não teve relações íntimas com Maria. Então olha o verbo conhecer apontando para um relacionamento íntimo, muito mais do que conhecimento intelectual. Em Jeremias 1,5, o profeta chorão que Deus chamou lá no exílio babilônico, olha que Deus diz a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, ó Jeremias, eu te conheci, eu te amei, eu te elegi, eu já sabia quem você era, Jeremias.
E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E Jesus, em João 10,14, ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas. Irmãos, o conhecimento de Jesus das suas ovelhas não é apenas intelectual, é um relacionamento íntimo. Se são ovelhas de Jesus, é porque foram unidas a Ele, na morte e na ressurreição dele. Está vendo aí o verbo conhecer, apontando para um relacionamento íntimo? Então, Deus previamente, antes da fundação do mundo, conheceu pessoas, amou-as, se relacionou intimamente com pessoas para salvá-las da condenação de seus pecados. É isso que está nessa expressãozinha, de antemão conheceu. A Bíblia é rica demais. Você pega uma expressãozinha dessa, você fala 1 hora sobre uma expressão dessa. Mas como é que Deus fez isso, hein? Como é que Deus previu? Teve prévia ciência lá na eternidade de quem iria crer na pregação do Evangelho, no tempo e no espaço. E quem não creria, aí vem uma outra doutrina, junto da predestinação. Tem a doutrina da presciência. Talvez você já tenha ouvido falar na presciência de Deus. Uma ciência prévia daqueles que são salvos e daqueles que são reprovados. Olha só, aqui tem 2 caminhos. Deus viu no tempo e no espaço, hoje, lá na eternidade. Imagina Deus na eternidade, antes de se criar tudo. Deus olhou para o tempo e para o espaço, hoje aqui a nossa vida, e será que Ele viu pessoas que iriam crer nele por suas próprias escolhas, por suas próprias forças, e aí Ele as elegeu para serem salvas? Eu vou olhar para a vida do Rogério lá no século 21, e aí eu vou eleger ele aqui na eternidade, porque ele vai ser um cara bonzinho, ele vai querer me conhecer, então por minha escolha, Deus na eternidade me separou e me escolheu. Esse é um caminho. Ou então, tem um outro caminho. Ele determinou na eternidade aqueles que no tempo e espaço iriam crer nele. Porque a Bíblia não diz que a fé vem de Deus, é um dom que vem de Deus, Efésios 2,8. Ora, se até a fé para crer em Deus é dada por Deus, como é que eu posso, por minha própria escolha, sem essa fé, escolher Deus? Então, irmãos, a fé em Deus vem da pessoa, do pecador, ou é Deus quem dá a fé para que a pessoa ouça o chamado do Evangelho e creia nele para ser salva? Entenderam os 2 caminhos? São opostos. É claro que Deus não elegeu pessoas na eternidade, não predestinou elas com base na presciência da fé, que no futuro essas pessoas demonstrariam ter nele, por suas próprias escolhas. Porque um morto espiritual, como é todo pecador, não pode ter vontade para buscar a Deus. A Bíblia diz que ele precisa receber vida para isso. Portanto, o entendimento reformado da presciência de Deus, junto com a predestinação, na eleição, é a de que Deus, na eternidade, decidiu amar pecadores, que Ele escolheu soberanamente, independentemente da obra desses pecadores, dando a eles fé necessária, pela ação do Espírito, para crerem no Evangelho pregado a eles no tempo e no espaço. Essas pessoas, elas foram predestinadas na eternidade, ou destinadas com antecedência por Deus, segundo a sua soberana e livre vontade, para durante suas vidas terrenas, demonstrarem um estilo de vida santa, na busca pela restauração da imagem de Deus que o pecado riscou nelas. Daí Deus formar nelas cada dia mais, nesse processo de santificação, pela ação do seu Espírito, a imagem do homem perfeito, Jesus Cristo, que restaura no pecador a imagem de Deus, manchada pelo pecado, justamente nesse processo de santificação. É o que Paulo fala em Colossenses 3, de 9 a 10. Olha Colossenses 3, de 9 a 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus recria um pecador quando ele nasce de novo, unido a Cristo. E agora, por meio de Cristo, Deus vai restaurando a imagem dele nesse pecador pela ação do Espírito Santo.
vai refazendo a imagem dele nessa vida. Que coisa maravilhosa isso, meus amados. Paulo vai elencar aqui, agora, alguns elos da corrente da salvação do homem. Começando, ele já falou, com a presciência divina, que revela o amor incondicional de Deus. De antemão conheceu, se relacionou com alguns pecadores. E daí, a presciência, ele passa para a predestinação. Quer dizer, esses que Deus amou, ele destinou para serem conformes à semelhança, à imagem, o caráter do seu amado Filho Jesus. E diz o versículo 30 aí, os outros elos da corrente: e aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Percebam que legal, todos os verbos estão no passado, mas você está vivo ainda. Como é que a tua glória está no passado? Olha aí, ó, que interessante. Conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. E está num tempo lá no grego, aula de gramática hoje, misericórdia, hein? De grego ainda, mas é importante para interpretar o texto, para você entender. Lá no grego, todos esses verbos estão num tempo chamado aoristo. Esse não tem no português. Esse tempo lá aponta para uma ação completa que Deus fez na vida de alguém no passado. Está concluída e não pode ser alterada. Isso indica que a salvação de Deus é completa na vida daqueles que foram amados, chamados, justificados, glorificados, salvos em Cristo. Completa, por isso que os verbos estão no passado. A glória já é tua, o perdão já é teu. E aí eu te pergunto, como perder essa salvação por tuas obras? Como muita gente diz, a salvação pode ser perdida. Está confundindo justificação com santificação. Você pode tropeçar na tua vida de santificação, mas se você é salvo, você não perde mais isso. O versículo 30 aqui nos diz que Deus vai chamar de modo eficaz aqueles que Ele amou na eternidade para serem salvos. Esse é o sentido do chamou. Chamar aqui não é algo que eu possa dizer assim, eu não quero, agora não. Chamar aqui lá no grego é um chamado oficial, do qual ninguém pode dizer não. Porque, irmãos, o Evangelho tem sido pregado a muitas pessoas. É o chamado geral, mas só ouvirão o chamado Salvador aqueles que pela ação do Espírito Santo forem chamados de modo eficaz. Quer dizer, eles vão ter os seus corações e mentes alcançados pela palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, e eles vão experimentar um novo nascimento espiritual. É o que Jesus falou para Nicodemos em João 3. Nicodemos, você tem que nascer do alto, do Espírito, meu filho. Você tem que ter um chamado eficaz, onde você vai ouvir o que eu estou ensinando, e você vai crer, e você vai nascer de novo. Porque para você, Nicodemos, até agora eu sou só um mestre humano, eu sou só um rabino, que entendo bem da lei de Moisés, mas isso aí não vai te salvar, Nicodemos. Você tem que nascer de novo, do alto, tem que ter esse chamado eficaz. E é por isso que Jesus em Mateus 22,14 diz que muitos são chamados de maneira geral, mas poucos escolhidos, chamados de maneira eficaz, abraçados pelo Espírito Santo. Vem cá, você é meu. Esses são poucos. O chamado aqui, é esse chamado eficaz que Deus faz para um eleito na eternidade. Um eleito predestinado, então, ele pode resistir ao chamado eficaz do Espírito Santo quando ele ouve a pregação do Evangelho? Hoje eu quero seguir a Deus, hoje eu não quero. Hoje eu estou bem com Deus, hoje eu não estou. Claro que não, meu grave, porque a graça, segundo a Bíblia, e esse chamado eficaz é irresistível. E se ele resiste até o final da vida dele, é porque ele nunca foi eleito na eternidade para ser salvo no tempo. Ele nunca foi eleito, então ele nunca vai ter um chamado eficaz do Espírito Santo, quando for pregado o Evangelho a ele. Esses que foram chamados, diz Paulo, serão justificados, e a gente já pregou muito sobre a doutrina da justificação aqui, nos sermões anteriores aqui em Romanos. Eles já foram, por Deus, diante do seu tribunal eterno,
declarados judicialmente, de conformidade com o padrão da lei de Deus. Deus já os declarara inocentes pela quebra de sua lei, ao atribuir a eles a justiça perfeita de Cristo, e em contrapartida, atribuir a Cristo toda a culpa do pecado deles. Deus pega um pecador, atribui a justiça perfeita de Cristo a ele, pega os pecados desse pecador, atribui, acreditam a Cristo. Cristo leva a culpa, recebe a pena, a penalidade da lei, que é a morte, pelos pecados desse homem e dessa mulher, e daí Deus pode declarar inocente, diante da sua lei, esse pecador. Isso é a justificação, grosso modo. É desse modo que Deus se torna justo, puniu o pecado do eleito em Cristo, e o justificador dele, porque atribuiu a justiça perfeita de Cristo a ele. Paulo fala disso em Romanos 3:26. E daí, só resta o quê? A glória. Glorificou. Ou seja, ele já reservou a glória eterna nos céus para esse que foi declarado justo. Isso não se perde mais. Aquele que foi amado por Deus, predestinado, chamado, justificado, será glorificado. É por isso que o glorificou está no passado, já faz parte da tua vida. Você não perde mais, meu caro. Sabe qual é o bem final de que Paulo falou no versículo 28? Para o qual Deus está conduzindo o eleito, mesmo debaixo de muita privação nessa vida? Sabe qual é esse bem final? É esse pecador ter sido amado e escolhido por Deus na eternidade, para ser a habitação do Espírito Santo, tornando-o cada dia mais semelhante ao seu Senhor Jesus em seu caráter. O que acontece quando ele foi chamado irresistivelmente pela pregação do Evangelho, experimentando um novo nascimento espiritual, que fez com que Deus o declarasse inocente da culpa de todos os seus pecados diante dele nos céus, o que já garante a ele uma glória eterna no céu. Esse é o bem final, que é teu. E tem gente pregando por aí que Deus existe para satisfazer os seus desejos aqui nesse mundo. Irmãos, olha, Deus pode fazer isso sim, segundo o seu plano, sua vontade para essa vida. Tem muito crente que desfruta de uma boa vida nesse mundo. Agora preste atenção: trocar a bênção da glória eterna de Deus na vida de um cristão por bênçãos terrenas como um fim principal é o mesmo que oferecer uma migalha sem valor aos ouvintes perto do verdadeiro bem que Deus tem para aqueles que foram salvos por sua graça mediante a fé em Jesus Cristo. É uma migalha isso. Estão enganando essas pessoas, dizendo Deus existe para te dar uma vida boa aqui. Esse não é o bem de Romanos 8:28. Diante desse quadro, será que um eleito pode perder a salvação? Isso é impossível, porque a salvação para ele foi arquitetada por Deus na eternidade, foi executada por Cristo no tempo e vem sendo aplicada em sua vida pela ação poderosa do Espírito Santo, que vai conduzi-lo à glória final, a despeito dos seus tropeços no processo de santificação. Agindo Deus, quem impedirá? Se Ele quer salvar alguém, ninguém pode impedir isso. Que segurança tem o crente nas promessas de Deus, meus amados, quanto à sua salvação pela fé em Cristo Jesus, seu bem maior. Aí a gente já pode concluir com algumas aplicações. Olha só, o que Paulo disse aqui para mim e para você nessa noite. Tudo coopera para a glória final daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito na vida daqueles que o amam, formar o caráter do seu Filho neles. Deus já justificou e glorificou aqueles que Ele amou. Como é que a gente pode aplicar isso para as nossas vidas? Olha só, primeiro, confie em Deus, meu amado, mesmo quando você não entende muita coisa que está acontecendo na tua vida. Confie em Deus. Nem tudo o que acontece conosco é bom em si, é verdade, mas Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem final. Não é agora. Tira os teus olhos desse momento. É lá. Isso inclui, muitas vezes, doenças em nossas vidas, perdas de entes queridos, debilidades na fé, frustrações, momentos de sofrimento. Portanto,
Quando algo difícil acontecer com você agora, em vez de você perguntar assim, Senhor, por que comigo? Não é uma pergunta comum? À luz desse texto, aprenda a perguntar assim: como Deus usará isso para o meu bem e para a sua glória? Percebe como mudou tudo? Como é que Deus vai usar isso aí? Para o meu bem e para a sua glória. Pensar assim vai fortalecer a tua fé em tempos difíceis. Vai te preparar melhor para encarar as provações, como crente. Em segundo lugar, o que esse texto nos fala? Entenda que o maior bem que Deus pode produzir na tua vida não é conforto, mas é santidade. Não é conforto nessa vida, é santidade. O bem do versículo 28 não é prosperidade material, vida sem sofrimento, mas é tornar você mais semelhante a Cristo a cada dia. Como Deus fará isso? Usando situações difíceis para moldar o teu caráter ao caráter de Cristo. Então, se como crente você está sofrendo, sabe o que Deus está fazendo? Deus está te levando a crescer espiritualmente. Ele está te tornando mais parecido com o Filho dele, por meio da tua dor. Pensar assim, meu amado, vai te dar contentamento com aquilo que Deus te deu na tua vida, por exemplo, em termos materiais. Você vai ser mais satisfeito. E ainda, vai mudar o modo como você enfrenta as provações diárias na tua vida. Senhor, está doendo, mas o Senhor está formando Cristo em mim. Há maior bem que esse? Deus formar a imagem do Filho dele em você. Em terceiro lugar, lembre-se que a tua salvação não começou com você, começou com Deus. Esse texto mostra que a salvação é obra soberana de Deus, do começo ao fim na tua vida. E isso tem que produzir em você algumas coisas. Por exemplo, humildade. Você não foi salvo por mérito teu, nada, nenhuma unha. Gratidão. Você foi salvo pela graça de Deus, um favor imerecido que Ele te deu. E também tem que produzir em você segurança, porque se Deus fez isso por meio do Filho dele, Ele não vai te abandonar, porque Cristo já te salvou na cruz. Você não vai perder mais isso. Segurança. Se é assim, meu amado, descanse no fato de que a boa obra que Deus iniciou na tua vida, Ele vai completar até o dia do retorno de Cristo. Tua salvação nunca dependeu de você, mas de Cristo por você. Nunca dependeu de você, mas de Cristo por você. Ainda em quarto lugar, o que esse texto nos fala? Isso aqui é lindo, maravilhoso. Veja a sua vida como parte de um plano eterno de Deus. Meu caro, você não é obra do acaso, você não é um acidente do universo. A tua vida faz parte de um plano eterno de Deus. Isso traz sentido para a tua vida, propósito para enfrentar as dificuldades e verdadeira esperança para o futuro. Mesmo quando tudo parece confuso, olha só, Deus está conduzindo a história da tua vida segundo o seu plano eterno. A história é dele para você, e a você só cabe desfrutar dessa jornada incrível da vida que ele te deu. A tua vida é planejada na eternidade por Deus. Sabe um mosaico? Um mosaico é feito de muitas peças, e às vezes, se você olhar só uma pedra, uma peça, ela é feia, ela é disforme, ela não se encaixa direito. Isso são os momentos difíceis das nossas vidas. O que Deus faz? Ele vai encaixando esses pedaços aí, que vão nos traumatizando durante a vida, e o final é uma bela obra de arte. É a glória final que Deus está planejando para mim e para você em Cristo Jesus. A tua vida é parte de um plano eterno de Deus. Cada pedaço feio dela vai se encaixando nessa história que foi tecida pelo Senhor na eternidade, para a glória dele e para o teu bem. E por fim, esse texto nos mostra: viva com esperança futura, não olhe apenas para o presente. E aí a gente retoma aquela expressão no final do versículo 30, não é? Glorificou. Veja, está no passado,
como se já estivesse concluído. Sabe o que isso mostra? Isso mostra a certeza da glória futura que é tua. Portanto, quando estiver difícil a vida, lembre-se de que o sofrimento, ele não é o capítulo final na tua vida, mas a glória futura reservada a você nos céus. Pensar assim dá força, irmãos, para o consolo também, em tempos de dor, tempos difíceis na nossa vida. Não deixa o sofrimento determinar o curso da tua vida. Se você é de Cristo, é a glória final que é aquilo que vai determinar o curso da tua vida no meio da dor. E se você ainda não tem Jesus como teu Senhor e Salvador, eu quero dizer para você, à luz desse texto, que tudo que resta a você é o que essa vida e os poucos anos que ela te dá podem te oferecer, em termos de alegria, prazer, conforto, mas depois da tua partida, meu caro, nada de glória eterna. O que o texto diz é tormento eterno. O chamado para você que ainda não é cristão, à luz desse texto, é arrependa-se de seus pecados. Hoje, para ontem, agora, você não sabe se acorda amanhã. E entregue a tua vida a Cristo, que já pagou a Deus o preço de todos os teus pecados, para que você fosse perdoado e passasse a viver a vida agora com o consolo e a força do Espírito Santo, te sustentando em meio ao sofrimento desse mundo, dando a você verdadeiro propósito de vida, uma vida inabalável, uma esperança de glória viva, verdadeira, que começa agora e que alcança os céus por toda a eternidade. Ah, meu irmão, que dia glorioso será aquele em que os crentes partirem para a presença de Cristo. Que dia glorioso será esse em que estivermos na glória, na presença de Cristo pela eternidade dos séculos. Louvado seja o Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos.